Abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, né? No livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Isaías 9. Antes de tudo, gostaria de orar. Obrigadão. Papai, nós leremos agora a Tua palavra. E eu clamo que o Senhor fale conosco. Nos dê direção, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Que Teu Espírito tenha total liberdade. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Natal chegou, né? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que o Natal já chegou? Depois desse ano, parece que a gente não está psicologicamente preparados, né, para enfrentar o Natal, ou para passar pelo Natal. É quase tipo, adia mais um pouco que eu não estou preparado para passar por isso. Mas o Natal chegou. As luzes já estão acesas, as decorações de Natal já estão disponíveis, as árvores de Natal já estão sendo montadas. O Natal é na sexta-feira, já está aí. E sempre que chega o Natal, eu gosto muito de tirar alguns dias de meditação e reflexão sobre o advento, que é o nascimento de Jesus, sobre o Natal, porque muitas vezes a gente deixa o Natal passar batido. A gente sabe que é sobre Jesus, que é o nascimento de Jesus, a gente sabe que é sobre isso, mas às vezes a gente se lembra só lá no dia 25, então eu tenho tido esse hábito durante os meus anos de ter essas semanas de preparação para o Natal e meditar propositalmente nisso. Inclusive, na Escola do Discípulo, nós estamos fazendo, esse mês de dezembro inteiro, nós estamos fazendo um especial sobre o advento no Evangelho de Lucas. Inclusive hoje de manhã foi a aula sobre o nascimento de Jesus. Está tudo lá no YouTube, dá tempo de você assistir, dá para assistir tudinho no YouTube da Escola do Discípulo. E no ano passado eu estava passando o Natal com a minha família, e nesse tempo de meditação e preparação, eu li um livro que me abençoou muito, que foi o livro Natal Escondido, do Tim Keller. E o primeiro capítulo desse livro se chama Uma Luz Raiou. E foi uma das inspirações para que eu pudesse compartilhar essa mensagem com vocês hoje. O livro do profeta Isaías, no capítulo 9. As luzes já estão disponíveis. Eu amo o Natal, eu amo as luzes de Natal. Eu acho lindo as luzes de Natal. A cidade iluminada. Eu amava, infelizmente esse ano, por causa do momento que estamos vivendo, não teve a cidade do Natal. Mas eu gostava de passar lá na cidade do Natal, porque estava tudo iluminado. Essa semana eu passei ali na Rua Bahia, eu acho que tem uma casa lá que está toda iluminada. Que lindo! Como é lindo essas luzes de Natal. Mas essas luzes, elas são simbólicas, elas nos apontam para algo, né? Elas nos mostram algum significado, elas não estão aí por acaso, né? A tradição de se iluminar no Natal, ela tem um significado, ela aponta para uma coisa, ela tem um símbolo. E o profeta Isaías vai dizer para nós sobre o que isso significa. O contexto aqui do profeta é que o povo de Deus, de Judá, estava passando por um momento terrível, de muita opressão, de muita injustiça, de muita pobreza, um período de muita escuridão. E o profeta vai dizer lá no versículo 2, ele vai trazer uma mensagem de esperança, ele vai trazer uma profecia de esperança para aquele povo que caminhava em profundas trevas. E ele vai dizer o seguinte: o povo que andava na escuridão verá uma grande luz. O povo que andava na escuridão verá uma grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. O Natal, ele possui muitas verdades espirituais. E que a gente, todo ano, nós nos lembramos de todas essas verdades espirituais. Mas, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa. Existe uma verdade que ela é anterior a todas as outras verdades. O Natal, ele só terá significado para nós. O Natal, ele só tem algum sentido se antes de tudo nós entendermos a verdade de que o mundo em que nós vivemos, ele está em trevas. De que nós andamos na mais profunda escuridão.
Essa é a primeira verdade espiritual que nós precisamos saber para entender o significado da luz, para entender o significado do Natal, que o homem, a humanidade, a sociedade em que nós vivemos está em trevas. Se você for no capítulo anterior, no capítulo 8 do profeta Isaías, você vai entender um pouco sobre essas trevas que eles estavam vivendo. Injustiça, pobreza, corrupção. A palavra escuridão, a palavra trevas aqui, a escuridão, profunda trevas, que Isaías está se referindo, possui pelo menos 2 significados aqui no texto. O primeiro significado é um significado de maldade, de coisas ruins. Porque o mundo no qual ele estava vivendo naquele tempo, estava indo de mal a pior. Era um dos piores momentos quanto à injustiça social, à corrupção, à pobreza, à fome, à miséria, à injustiça. O mundo de Isaías estava vivendo trevas no sentido de um mundo mau. E da mesma forma, isso continua até os nossos dias, porque nós também estamos vivendo no mundo de trevas. Nós também estamos vivendo no mundo de escuridão social. O 2020 foi um ano de muita escuridão, no sentido dessa pandemia que nós estamos vivendo. Não só a doença que já levou quase 200 mil pessoas só no Brasil, mas opressão, corrupção, injustiça, pobreza. Nós estamos vivendo no mundo de trevas. Esse é o primeiro significado de trevas que Isaías traz aqui. Mas existe um outro significado para trevas aqui no texto, que é um significado de que além do mundo andar em trevas, nosso coração também está em profundas trevas. As trevas morais, né? A nossa moralidade está em trevas. As trevas também estão no sentido do coração humano que não dá conta e não tem condições de resolver o problema do mundo. Tudo o que nós queremos é que o mundo saia das trevas. Não é? Quantos aqui querem que o mundo seja um lugar melhor? Que a gente saia das trevas. É tudo o que nós queremos. E as trevas que Isaías está dizendo aqui, não é só que o mundo está mal, mas é que o mundo não consegue dar um jeito nisso. Que nós não temos condições de corrigir o problema do mundo. O profeta Isaías vai mostrar no capítulo 8, que a situação ela era tão deplorável, que o povo de Deus, eles estavam buscando muitos outros recursos, para tentar sair da escuridão. Eles se esqueceram de Deus, eles se esqueceram de ter intimidade com o próprio Deus, e eles começaram a buscar em todas as outras coisas de sabedoria que eles tinham, para sair da escuridão. A tal ponto que no capítulo 8 nós vemos que o povo começou a buscar videntes, consultar espírito dos mortos. Eles estavam desesperados para sair da escuridão, mas eles não conseguiam sair da escuridão. Por mais que eles tentassem fazer alguma coisa, eles se uniram para tentar resolver o problema do mundo, eles não conseguiram. O mundo ficou ainda mais em trevas. O mundo ficou ainda mais na escuridão. E da mesma maneira que naquela época, a humanidade não tinha condições de resolver os seus problemas, da mesma maneira hoje, nós estamos tentando resolver o problema do mundo, nós estamos tentando encontrar a luz do mundo, mas nós não conseguimos. Nós não temos condições de trazer luz para o mundo. Nós somos incapazes de trazer luz para o mundo. Muitas vezes, quando começa a chegar o Natal, quando nós chegamos no Natal, as propagandas começam a trazer mensagens de esperança, né? O Natal é um tempo de perdão, de amor, de alegria. Nós seremos pessoas melhores. Vamos construir um mundo melhor. Vamos ser mais amorosos. Muitos dizem que o significado do Natal é que o amor prevalecerá. Vocês já ouviram algo desse tipo, né? De que vamos nos juntar as nossas forças, porque se nós juntarmos as nossas forças, nós vamos ter condições de corrigir o mundo, de melhorar as coisas, de melhorar as pessoas, de acabar com a injustiça. Vamos juntar as nossas forças.
O problema é que nós não temos condições de resolver o problema do mundo. E quanto mais nós tentamos corrigir o problema do mundo longe de Deus, mais na escuridão nós ficamos. A humanidade não dá conta de salvar a si mesma. Esse é o problema. A humanidade não dá conta de salvar a si mesma. E o profeta Isaías está dizendo, olha, o mundo está em trevas. Nós estamos em trevas. O nosso coração está em trevas. E nós estamos tentando arrumar as trevas do mundo com todo tipo de sabedoria que a gente tenta encontrar. Seja na ciência, na esperança, nos partidos políticos ou nas ideologias políticas, porque agora o mundo vai ser melhor se tal pessoa governar o Brasil, ou as coisas vão melhorar se tal pessoa sair do poder, porque a gente tem a esperança de que nós seremos melhores. O problema é que a gente não consegue ser melhor. E no fundo você sabe disso, que o seu coração está em trevas, você tenta ser uma pessoa melhor, mas você não consegue ser uma pessoa melhor. Porque a luz não está dentro de nós. Porque nós não conseguimos encontrar essa luz olhando para dentro do nosso coração. Muitos tentam encontrar a luz olhando para dentro do coração, falando, olha para dentro de você mesmo, encontra quem você é, faz aquilo que te faz feliz, faz aquilo que você sente que é o certo para você, just do it, né? Apenas faça o que você está sentindo. Mas o problema é que nós estamos na mais profunda escuridão. A mensagem do cristianismo não é... Só deixa eu organizar aqui que eu tirei a ordem das minhas folhinhas. A mensagem do cristianismo não é que nós conseguiremos construir um mundo melhor de união e paz. É exatamente o contrário. A humanidade não é capaz de salvar a si mesma. Se nós voltarmos apenas para esse mundo, as coisas só pioram. Porque quanto mais distante de Deus nós estamos, mais inquieto está o nosso coração. O cristianismo não concorda com esses pensadores otimistas que dizem que nós podemos dar um jeito no mundo. Nunca é o bastante. Nós nunca conseguiremos dar um jeito no mundo. Sabe por que a gente nunca vai conseguir dar um jeito no mundo? Porque essa luz não está dentro da gente. A gente não consegue encontrar essa luz por nós mesmos. Ao invés dessa mensagem positiva, a mensagem do cristianismo é que as coisas vão mesmo de mal a pior. Que as coisas estão ruins. E que nós não temos condições de salvar a nós mesmos. Você não tem condição de salvar a si mesmo. As coisas vão muito mal. Porém, há esperança. A mensagem do Natal, ela é que nós não conseguimos encontrar essa luz dentro de nós. A mensagem do Natal é que uma luz brilhou, uma luz raiou, uma luz resplandeceu. O profeta Isaías é muito claro e diz, olha, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E essa luz, ela brilhou sobre nós. E como que essa luz veio? Como que essa luz brilhou? O profeta é muito claro em dizer lá no versículo 6, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Isaías está dizendo, olha, a luz não pode ser encontrada dentro de nós. Nós não temos condições de criar a luz nos foi entregue, a luz nos foi dada, a luz veio através do menino. O menino que nasceu é quem traz a luz não vem de nós, a luz vem de fora para nós. A luz foi enviada para nós, através do menino. O menino que nasceu, é ele que nos traz a luz. É ele que nos traz a luz. E qual que é o significado dessa luz? O que a gente está querendo dizer quando o menino nos traz luz? A imagem que o profeta Isaías tem aqui é a imagem do sol. É a imagem do sol, da luz do sol. E quando nós olhamos para o sol, nós podemos tirar alguns significados dessa luz, algumas ilustrações dessa luz que nos apontam para o que o profeta está querendo dizer aqui no texto. A primeira coisa que nós podemos tirar de quando nós pensamos na luz do sol é que a luz do sol nos traz vida. Não é possível existir vida sem luz do sol.
Sem o sol, a vida biológica, como nós a conhecemos, ela não é possível. A luz só é possível porque a vida só é possível porque o sol existe. Então a luz que Isaías está dizendo aqui, um dos significados dessa luz que brilharia, é que essa luz nos trará ou nos traria verdadeira vida. É uma luz que nos traz vida, e que sem essa luz nós morreremos, que sem essa luz nós estaremos desesperados e mortos. Nós precisamos dessa luz para que nós tenhamos vida e vida verdadeira. E apenas em Deus é que nós podemos encontrar essa luz. Não há outro lugar que nós possamos encontrar luz a não ser em Deus, vida a não ser em Deus. A segunda coisa é que a luz, ela nos revela a verdade. Quantos aqui já andaram ou já tentaram caminhar numa escuridão completa? Alguém aqui já teve a experiência de caminhar numa escuridão completa? Gente, vocês estão precisando ir para o meio do mato. Eu já, numa noite escura que não tinha lua, porque quando está a lua cheia é fácil, né? Você vê tudo. Mas uma escuridão que eu não enxergava nada. Você não consegue andar, você não sabe onde você está pisando. A luz, ela revela a verdade. A luz, ela nos traz significado de quem nós somos. E nós precisamos dessa luz para enxergar e para saber qual o caminho nós devemos seguir e qual é a verdade a respeito da nossa vida. Eu me lembro muito bem a primeira vez que eu estive diante de Jesus e que essa luz brilhou e que eu consegui olhar para mim mesmo e ver o quão pecador eu era, o quão desesperado eu estava. Nós precisamos dessa luz para mostrar quem nós somos, para revelar qual é a nossa identidade. A luz revela a verdade e apenas em Deus nós podemos encontrar essa verdade. A terceira coisa é que a luz do sol, ela é bela. Quem aqui já viu aquele pôr do sol maravilhoso? Ou um nascer do sol? Ano passado, em julho do ano passado, eu tive o privilégio de subir pela 6ª vez o Pico da Bandeira, que é o 3º pico mais alto do Brasil. E nós subimos de madrugada para ver o nascer do sol. Coisa mais espetacular do mundo. Você vê aquele nascer do sol por cima das nuvens, assim, coisa linda, 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 linda. O sol nos revela a beleza. E a terceira coisa que eu trago do significado dessa luz é que a luz nos revela beleza, significado, propósito, vontade de adorar. Portanto, essa luz que nós tantos precisamos é uma luz que traz vida, é uma luz que traz verdade e é uma luz que traz beleza, que traz propósito, significado, e nós precisamos dessa luz. E como que essa luz pode vir até nós? Isaías é muito claro em dizer: um menino nasceu. E foi através desse menino que a luz veio e que a luz raiou. A luz raiou através do menino que nos nasceu. E aí ele vai trazer alguns títulos para esse menino que são incríveis. Ele vai dizer: pois o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Meu irmão, aqui eu quero parar um pouco para que a gente possa meditar um pouco nesse texto. Qual o significado desses títulos que são dados para esse menino? O menino que nasceria, ele seria chamado de Deus Poderoso e Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro também, vou falar disso daqui a pouco. Esses títulos são títulos dados apenas a Deus. Você consegue prestar atenção no que está acontecendo aqui? Um menino nos nasceu, e não é um menino qualquer, não é uma criança qualquer, não é um bebê que traria um bom exemplo para a humanidade, não é um bebê que seria um grande líder militar, não é um bebê que traria, que seria um coach, né? Não é um bebê que traria bons conselhos para a nossa vida, não é um bom conselho. O texto é claro em dizer que esse menino é Deus Poderoso e Pai da Eternidade. Você tem ideia do que significa? Isso é diferente de qualquer outra mensagem, de qualquer outro pensamento religioso do mundo, que diz que Deus se encarnou,
que esse bebê que nasceu não é um avatar que nos aponta para um bom conselho de alguma coisa, mas é o próprio Deus que veio entre nós e habitou entre nós. Ele é Deus poderoso. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus que está lá em cima das nuvens olhando para você. Ah, errou, raio em você. Não. Ele é Deus conosco. Ele se revelou. Como diz em Filipenses no capítulo 2, Ele se esvaziou de toda a sua glória. E aí nós estamos agora diante de um dilema. Porque se esse menino que nasceu é Deus poderoso e Pai da eternidade, isso significa que nós precisamos tomar uma decisão diante dele. Que não dá simplesmente para gostar de Jesus. A gente vê que chega a época do Natal, as pessoas gostam muito de Jesus no Natal. É fácil gostar de Jesus no Natal. Sabe por que é fácil gostar de Jesus no Natal? Porque é um bebezinho, né? Não ameaça ninguém. Não tem problema com ninguém, é um bebezinho. Mas nós estamos diante de um grande dilema e de um grande problema, talvez. Porque se esse bebezinho é Deus poderoso e Pai da eternidade, então nós estamos diante de uma decisão. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós não vemos pessoas olhando para Jesus dizendo: ah, eu gosto dele, ele é um cara legal, é um bom conselheiro. Eu vejo muitas pessoas olhando para Jesus: ah, Jesus ele me inspira a ser uma boa pessoa, ele traz bons conselhos para a nossa vida. Não, meu irmão, se esse bebê, preste atenção, se este bebê é Deus conosco, é Deus poderoso e Pai da eternidade, então nós estamos diante de duas decisões. Ou nós o rejeitamos e dizemos: ele é doido, ele é louco, como é que um homem pode se autoproclamar Deus? O próprio C.S. Lewis dizia que não existe a opção de você gostar de Jesus como um bom mestre, como um bom professor. Você está diante de um dilema. Ou ele é doido, um lunático. Imagina, gente, alguém chegando para você e dizendo: Abraão? Eu conheci Abraão, eu estava lá. Imagina alguém chegando e falando assim: eu conheci Abraão, eu estava lá. Eu estava lá com ele quando Deus chamou. Esse cara é doido, né? Porque Abraão morreu há mais de 1000 anos. Como você pode falar que você estava lá com Abraão? Esse cara é doido. Imagina alguém chegando para você e falando: vinde a mim, você que está cansado, e eu vou te aliviar. Imagina alguém dizendo para você: eu sou Deus. Quando a gente vê Jesus fazendo essas afirmações, ou ele é doido, um lunático, da mesma categoria de um ovo cozido, ou o que ele diz realmente é verdade, ou ele realmente é Deus. E eu creio que tudo que Jesus fez demonstrou claramente que ele realmente é Deus entre nós. Então, se esse menino que nasceu é Deus entre nós, ou você o rejeita, ou você se prostra diante dele e o obedece. Não existe outra opção. Nós estamos diante desse dilema: ou nós rejeitamos, ou nós o adoramos e o obedecemos. Esse é o significado do Natal, que nós estamos em trevas, mas uma luz brilhou, e essa luz que brilhou é o próprio Deus entre nós. É o Deus que se encarnou e se revelou na pessoa do menino Jesus. E aí Isaías vai dar um outro título para Jesus, que é de maravilhoso conselheiro. Muitas vezes a gente lê esses títulos como se fossem dois, né? Maravilhoso, vírgula, conselheiro. Não, é um título só: maravilhoso conselheiro. Esse é o título que é dado a Jesus nesse texto, o menino que nasceria nesse texto. O que significa aqui o fato desse menino ser um maravilhoso conselheiro? É justamente o fato de que Deus, sendo o Criador de todos os céus e a terra, sendo o Senhor do universo, Ele se esvaziou da sua glória e veio naquele bebê. E se encarnou na humanidade para viver todos os sofrimentos e dores que nós estamos vivendo. Filipenses no capítulo 2, o apóstolo Paulo nos diz que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não considerou que o ser como Deus era algo em que Ele deveria apegar-se. Mas antes disso, Ele se esvaziou e veio como servo e foi fiel até a morte de cruz.
Quando nós olhamos para esse menino, nós estamos vendo o Deus de todo o universo que se esvaziou da sua glória, para que Ele pudesse vir como homem. Ele continua sendo Deus, mas Ele é homem, e Ele sofreu todo tipo de sofrimento na pele. Ele sofreu toda a injustiça que você sofreu, Ele sofreu toda a dor que você sofre, Ele sofreu toda a rejeição e humilhação que nós sofremos, tudo para que Ele pudesse sofrer na pele aquilo que nós estamos vivendo, para que Ele pudesse dizer: eu levei sobre mim as suas dores. Por isso que Ele é maravilhoso conselheiro, porque Ele viveu na pele o que nós vivemos, porque Jesus foi humilhado, Jesus foi rejeitado, Ele foi abandonado na cruz, porque Ele mesmo diz: Deus meu, por que me abandonaste? Tudo para que Ele pudesse olhar nos seus olhos e dizer: eu me importo. Eu não sei te responder por que Deus permitiu você viver algumas coisas horríveis no seu ano. Eu não sei te dar a resposta. Muitas pessoas vêm me procurar falando: Felipe, por que Deus permite? Por que Deus permite esse sofrimento? Por que Deus permite essa pandemia? Por que Deus permite tudo isso que nós estamos vivendo? Eu tento encontrar respostas, a gente tenta encontrar muitas respostas. Há 2000 anos, filósofos e teólogos estão tentando encontrar essa resposta. Eu não sei te dizer exatamente o porquê que Deus permite, mas eu sei qual não é a resposta. A resposta não é que Deus não se importa. A resposta não é que Ele não está presente. A resposta é que Ele se importa tanto que Ele se encarnou nesse menino para que Ele pudesse viver tudo que nós vivemos e pudesse enfrentar na carne tudo que nós enfrentamos. Por isso que Ele é maravilhoso conselheiro. Uma romancista britânica, a Dorothy Sayers, ela disse algo maravilhoso. Olha só: a encarnação significa que, seja qual for a razão pela qual Deus escolheu deixar-nos cair, para sofrer, para nos sujeitar às dores e à morte, ainda assim Ele teve a honestidade e a coragem de provar do próprio remédio. Não pode cobrar nada do homem que não tenha cobrado a si próprio. Passou por toda a experiência humana, das irritações triviais da vida familiar, das restrições limitadoras do trabalho duro e da falta de dinheiro, aos piores horrores da dor e da humilhação, da derrota, do desespero e da morte. Nasceu em pobreza e sofreu dor infinita, tudo por nós, e achou que valia muito a pena. Por isso que Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós estávamos em trevas, mas essa luz brilhou, e a luz brilhou através do menino que nasceu, do Deus que se encarnou. Você consegue imaginar a dimensão disso? Tenta imaginar todo o oceano e mares da terra. Tenta imaginar todo o tamanho do oceano. Imagine todo esse oceano reduzido a uma gota de um conta-gotas. Ainda assim não é possível ilustrar o tanto que Deus se esvaziou para que pudesse ser menino. Por amor a nós. Por amor a nós. Essa luz que traz vida, que traz verdade, que traz beleza, se revelou a nós. E como que nós podemos ter acesso a essa luz? Eu preciso dessa luz, nós precisamos dessa luz. O próprio Agostinho de Hipona, um teólogo da igreja primitiva, um dos pais da igreja, ele disse que o nosso coração, que nós fomos criados para Deus, e o nosso coração anda inquieto e angustiado, enquanto nós não repousarmos em Deus. Porque para Ele nós somos criados. Então como que eu posso receber essa luz que me traz vida, que me traz verdade, que me traz esperança, significado e beleza? Como que eu posso encontrar, Felipe? O que eu tenho que fazer para que essa luz seja minha? Com quem que eu tenho que lutar para que isso aconteça? E aí que eu quero trazer para você a notícia mais maravilhosa de todas. Porque o Evangelho e o Natal não é um bom conselho. Não é uma mensagem de bons conselhos para que você viva melhor. A mensagem do Natal é uma boa notícia de algo que aconteceu.
E aí, é muito interessante porque Isaías não diz só que um menino nos nasceu. Ele diz, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O menino Jesus nos foi dado de presente pela graça. É um presente imerecido, é uma graça que nós não merecemos, Ele nos foi dado em substituição pelos nossos pecados, é um presente que nos foi dado pela graça. No versículo 5 de Isaías, do capítulo 9 aqui, no versículo 5, o profeta diz algo interessante. Ele diz que as botas dos guerreiros, preste atenção, as botas dos guerreiros, os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. O que Isaías está dizendo é o seguinte, olha, sabe os uniformes dos guerreiros, sabem as botas, as armaduras, os uniformes de batalha, sabe tudo isso? Tudo isso vai ser queimado, porque os guerreiros não precisam mais lutar as suas batalhas, porque esse menino lutou as batalhas no lugar deles. Porque Jesus lutou a batalha em nosso lugar, porque Ele morreu na cruz e levou todo o nosso pecado e toda a nossa escuridão sobre si mesmo. O próprio profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele vai dizer que Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados, recebeu açoites para que fôssemos curados. Jesus levou sobre si o peso de todo o nosso pecado, sem que a gente precise fazer nada. É um presente que nos foi dado pela graça, é uma graça imerecida que nos foi dada. E muitas vezes é difícil receber esse presente. É difícil receber esse presente de Jesus, porque para que a gente receba esse presente, a gente precisa primeiro reconhecer que estamos em trevas. A gente precisa primeiro reconhecer que nós somos pecadores. A gente precisa abrir mão do nosso orgulho de tentar corrigir a nossa vida sozinho. Meu irmão, muitas vezes nós estamos tentando achar aquela luz, a luz para nossas vidas, na nossa sabedoria, na família, no trabalho, em tantos lugares, mas isso só tem deixado a nossa vida em mais escuridão ainda. O que nós precisamos é reconhecer que estamos mesmo em escuridão, mas que uma luz brilhou e nos foi dada pela graça. Uma luz que nos traz vida, uma luz que revela a verdade a nosso respeito, uma luz que nos traz beleza e desejo de adorar a esse Rei Criador do universo. O único modo de recebê-lo é reconhecendo que é uma graça que nós não merecemos. É uma graça imerecida. É uma graça imerecida. E essa é a melhor notícia de todas no mundo. Portanto, o significado do Natal não é que nós vamos ser pessoas melhores, que o amor prevalecerá, vamos juntar as nossas famílias e ser generosos. Eu não estou falando que são coisas ruins não, gente. Tudo isso é muito bom, né? Sermos pessoas melhores, o amor vencer, tudo isso são coisas muito boas. Mas o significado do Natal não é esse. O significado do Natal é que nós estamos tão perdidos dentro dos nossos pecados, que apenas uma luz que nos foi dada pela graça é capaz de nos resgatar verdadeiramente. Essa é a mensagem do Natal, e que essa luz nos foi dada de presente. Por isso é maravilhoso nós meditarmos sobre a importância desse nascimento, do nascimento desse Jesus. E essa profecia de Isaías se cumpriu 400 anos depois que Isaías, mais ou menos cerca de 400 anos depois que Isaías disse tudo isso. O anjo Gabriel aparece para Maria e diz: olha, agraciada, você dará à luz a um filho, e lhe porá o nome Jesus. E há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, esse menino nasceu, a luz raiou, a luz brilhou, Deus interveio na história, Ele habitou entre nós, Ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo, a luz brilhou em nossos corações e ela nos foi dada de graça, sem que a gente merecesse. Ah, quão maravilhoso isso é, uma luz que nos traz significado e beleza.
e um profundo desejo de celebrar e adorar. E eu me lembro do texto que diz que os anjos apareceram para os pastores que estavam no campo e cantavam glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra, porque em Belém nasceu o Salvador, porque em Belém essa luz que nós precisávamos raiou, ela brilhou, Deus se encarnou na história e nos trouxe vida. C.S. Lewis, inclusive o pessoal brinca muito comigo, né? Que se eu trouxer alguma palavra sem citar C.S. Lewis, eu não estou sendo eu, porque eu gosto muito dele. C.S. Lewis, ele disse: na história cristã, Deus desce das alturas do ser absoluto, Ele desce para o tempo e o espaço, para a humanidade, desce para tornar a subir e trazer consigo o mundo inteiro em ruínas. Deus desce ao espaço e tempo, desce à maior escuridão da humanidade, para que Ele pudesse subir de novo, trazendo consigo toda a humanidade em ruínas. Meu irmão, essa é a mensagem do Natal. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Para os que vivem em terra de profundas trevas, uma luz brilhará. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará em seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E o seu governo e a sua paz jamais terão fim. Se você se render a esse Deus poderoso, a garantia bíblica é que esse reinado não tem fim. É uma vida eterna, que começa aqui e agora. Uma vida plena, uma luz que nos dá condições de enxergar tudo mais em volta. Que muda o significado da nossa vida. Que traz beleza, identidade, propósito. Tudo isso no menino que nasceu, no filho que nos foi dado. Que presente maravilhoso. No Natal nós temos hábito de trocar presentes. Isso é muito bom, não tem problema nenhum. Inclusive eu gosto muito de livros. Estou brincando, gente. Mas o maior presente que nós temos é essa graça imerecida, o favor imerecido do menino que nasceu, do filho que nos foi dado. E eu quero te convidar nesta noite a celebrar esse menino. Quero convidar o louvor para retornar. E nós vamos cantar aquela música Natal de novo. E celebrarmos a esse menino que nasceu. Como os anjos celebraram quando encontraram aqueles pastores. Como a Maria celebrou quando descobriu que ficaria grávida. Como todos que encontravam Jesus se celebraram. Cantem os anjos no céu, os anjos cantaram e nós vamos celebrar. Porque uma luz raiou, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado de presente. Quero te convidar a se colocar em pé nesse lugar, no seu lugar agora. Vamos celebrar esse menino que nasceu. Louve com todo o seu coração, celebre, porque essa é a melhor notícia do mundo.